Olá, seja bem-vindo ao canal Caneta Palavra. Meu nome é Senhor Codinome. Se você quiser ter acesso a este texto na forma escrita, vá em canetapalavra.blogspot.com. Se você quiser mandar um e-mail, canetapalavra@hotmail.com. Filhos e filhas deste nosso chão. Diga o nome de 3 abolicionistas. Foi o que eu pensei. Mas não se preocupe. Vim trazer a luz para iluminar seu mundo escuro da ignorância em relação a algumas pessoas honrosas que contribuíram para a abolição da escravatura no Brasil, das quais talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas confesso, antes da pesquisa, nem eu mesmo as conhecia. Você precisa saber mais da história do seu país. Muitos bravos e bravas lutaram pela liberdade do negro no Brasil. 3 segundos. Quem foi André Rebouças? André Rebouças foi um grande brasileiro, um excelente engenheiro civil, que construiu as docas da Alfândega e docas Dom Pedro II. Fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e a Confederação Abolicionista. Aquele mago da engenharia defendeu e mostrou a todos a importância de doação de terras para os escravos iniciarem a vida de liberdade. Defendeu também o liberalismo econômico para negros poderem iniciar sua vida de liberdade. André Rebouças incentivou o acesso dos negros à educação, visando um Brasil futuro. No Rio de Janeiro, não havia sistema de distribuição de água. Ele iniciou um sistema de abastecimento, melhorando a vida de muitos cariocas. Além de grande engenheiro, Rebouças foi um astrônomo e falava várias línguas. Após o golpe militar de 1889, que resultou na República, André Rebouças se autoexilou em Portugal, partindo com outros 2 grandes brasileiros, a princesa Isabel e seu pai, Vossa Majestade Dom Pedro II. Uma pergunta: quem foi Antônio Rebouças? Antônio, igualmente ao seu irmão André Rebouças, foi também engenheiro civil. Antônio Rebouças projetou o prédio Paço da Liberdade, em Curitiba, e o Parque Nacional Iguaçu. Fundou a Companhia Florestal Paranaense, primeira grande empresa madeireira do Paraná. Outro grande feito dele foi ter projetado a estrada Curitiba-Antonina, conhecida como a Estrada da Graciosa. A excelente ferrovia Paranaguá-Curitiba foi outra grandiosa obra sua. Antônio Rebouças projetou o chafariz na Praça Zacarias, em Curitiba, e a ponte sobre o rio Piracicaba, na cidade de Piracicaba, São Paulo. O também tenente militar Antônio Rebouças foi responsável pela reforma de vários fortes no sul do Brasil, incluindo o Forte de Santana, em Florianópolis. Antônio morreu de malária aos 34 anos. Você sabe falar alguma coisa sobre Luiz Gama? Não? Tudo bem. Luiz Gama foi um poeta, jornalista, escrivão de polícia, dono do jornal Radical Paulistano, que adorava as causas da população negra. Um voraz devorador de livros, amante da leitura, cursou direito, mas devido às barreiras do racismo, não conseguiu o diploma. Contudo, continuava estudando direito. Se tornou um rábula, advogado sem diploma, que recebia autorização para atuar. Desde 1831, havia uma lei
que não se podia mais traficar escravos, porém, vários navios continuavam a chegar ao Brasil. Luiz Gama, muito sábio, utilizando-se da lei, conseguiu libertar mais de 500 pessoas chegadas ao Brasil após a implantação da lei. Após 133 anos de sua morte, em 2015, Luiz Gama recebeu o título de advogado. Responda: quem foi Antônio Bento? Antônio Bento foi um sagaz advogado, jornalista, juiz de paz. Continuou a luta de Luiz Gama. Em 1843, libertou os escravos da fazenda do seu pai e da fazenda do seu irmão. Ele era um monarquista que formou um grupo chamado Os Caifazes, que entrava nas fazendas e libertava os negros. Muitos escravos já deveriam estar livres pela lei de 7 de setembro de 1831. Antônio Bento ajudou a construir em Jabaquara, São Paulo, um quilombo, onde chegou a viver mais de 1.000 escravos. Responda a seguinte questão: quem foi Teodoro Sampaio? Teodoro Sampaio foi um engenheiro civil e geólogo. Dedicou-se aos estudos de plantas e animais, das línguas e costumes indígenas. E foi grande estudioso em relação ao clima da terra. Teodoro possuía um vasto conhecimento em hidráulica, saneamento, cartografia e deu ao país uma enorme contribuição por estudar vários rios brasileiros e a geologia do território nacional. Ele ajudou na formação do Atlas do Brasil e integrou a Comissão Hidráulica do Império, colaborando para a melhoria das navegações nos rios brasileiros. Construiu o Instituto Histórico-Geográfico de São Paulo e a Escola Politécnica de São Paulo, que hoje pertence à Universidade de São Paulo. Teodoro Sampaio, homem inteligente e sábio, foi chamado pelo escritor Euclides da Cunha para auxiliar no livro Os Sertões, devido ao seu grande conhecimento sobre o Brasil. Teodoro, homem de tantos feitos, foi autor de outro majestoso ato. Juntou dinheiro para comprar cartas de alforria e libertou, entre várias pessoas, seu próprio irmão, seu próprio pai e sua própria mãe. Fale um pouquinho de Maria Tomásia Figueira Lima. Maria Tomásia Figueira Lima foi uma guerreira de verde e amarelo. Ela ajudou a fundar a Sociedade das Cearenses Libertadoras em 1882. Na primeira reunião, mulheres participantes da Sociedade das Cearenses Libertadoras assinaram 12 cartas de alforria e conseguiram 72 assinaturas de carta de alforria de senhores de engenho. Justamente com outras sociedades abolicionistas da época, elas organizavam reuniões abertas com a população, promoviam a libertação dos escravos nos municípios do interior do Ceará. As mulheres da Sociedade Cearense Libertadoras conseguiram o apoio financeiro do imperador Dom Pedro II para fortalecer sua causa. Maria Tomásia Figueira Lima lutou para adiantar a abolição no Ceará. Ela foi uma das principais articuladoras do movimento que levou o estado do Ceará a decretar a libertação dos escravos em 1884. O que você sabe a respeito de Francisco de Paula Brito? Grande exemplo de perseverança. Iniciou sua carreira à imprensa como editor. Foi dono de livraria no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. Depois trabalhou no jornal O Comércio. Em apenas um ano após iniciar no jornal, comprou máquinas e abriu sua própria editora. Ele juntou na sociedade não só intelectuais, mas também pessoas não letradas,
De sua tipografia saíram obras como o livro O Mulato, do escritor Aloísio Azevedo, e o jornal Homem de Cor, primeiro dedicado a defender as reivindicações do povo negro. O que você teria a falar caso lhe perguntassem sobre Ernesto Carneiro Ribeiro? Você nunca ouviu falar? Ernesto Carneiro Ribeiro era um polímata, aquele que possui conhecimento avançado de várias áreas. Formou-se em medicina pela Universidade da Bahia. Foi um grande pesquisador em biomedicina. Ernesto ajudou a elaborar o plano educacional do estado da Bahia. Um outro feito daquele homem é que ele fez a revisão em apenas 4 dias do anteprojeto do Código Civil Brasileiro, escrito por Clóvis Bevilacqua. Ernesto foi professor do escritor e advogado Rui Barbosa e do escritor Euclides da Cunha. Em 1881, convenceu os jangadeiros a não levar os escravos para navios negreiros que seriam vendidos para o sul do Brasil. A ação fez com que outros jangadeiros tomassem a mesma atitude e fez acender uma luz da consciência em políticos do Ceará, que resolveram abolir a escravidão no estado. Assim, os deputados do estado aboliram a escravidão em 25 de março de 1884. Ceará foi o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão. Você já ouviu falar de Maria Firmina dos Reis? Formou-se professora primária e publicou o livro Úrsula, considerado o primeiro romance abolicionista. 3 dos principais personagens são negros que questionavam o sistema escravocrata. Ela também publicava contos e artigos contra a escravidão em jornais do Maranhão. Você já sabia que Juliano Moreira foi um médico brasileiro? Juliano Moreira nasceu em Salvador, na Bahia, em 6 de janeiro de 1872. A abolição da escravatura no Brasil veio acontecer somente após 3 anos de sua entrada na Faculdade de Medicina da Bahia. Isso com apenas 13 anos de idade. Sua mãe era empregada doméstica na casa do barão de Itapuã, padrinho de Juliano, que deu todo o apoio para o garoto ingressar à faculdade. Após 5 anos de faculdade, já era professor substituto na faculdade onde estudava, na seção de doenças mentais e nervosas. Atribui-se a Juliano a paternidade da psiquiatria no Brasil. De 1895 a 1902, Juliano Moreira frequentou cursos sobre doenças mentais e visitou muitos asilos na Europa. De 1903 a 1930, no Rio de Janeiro, e o Hospício Nacional de Alienados, onde ensinava psiquiatria. Juliano Moreira juntou ao seu redor vários médicos que veriam a ser organizadores ou fundadores na medicina brasileira de diversas especialidades neurológicas, de psiquiatria e clínica médica, especialidade de patologia clínica, anatomia patológica, pediatria e medicina legal. Atribui-se certas mazelas e doenças no Brasil à miscigenação do povo. Juliano lutou intensamente contra esse absurdo. Juliano Moreira fundou a Academia Brasileira de Ciências e foi o primeiro médico a identificar a leishmaniose cutâneo-mucosa. Introduziu em laboratórios de hospitais a técnica de punção lombar e do exame cefalo-raquidiano como diagnóstico neurológico. Ao dirigir o Hospício Nacional de Alienados,
o médico Juliano fez várias mudanças na instalação de laboratórios de anatomia patológica e de bioquímica. Fez remodelação do corpo clínico, como a entrada de psiquiatras, neurologistas e outros especialistas de clínica médica, pediatria, oftalmologia, ginecologia e odontologia. Juliano promoveu a abolição do uso de coletes e camisas de força, a retirada de grades de ferro das janelas e também demonstrou grande preocupação com a formação dos enfermeiros, assim como demonstrou grande zelo com os registros administrativos, estatísticos e clínicos. Foi o idealizador do Serviço Nacional de Assistência aos Psicopatas. Juliano Moreira foi um belo exemplo de luta pelo bem-estar do povo do seu país. Um belo espelho de luta para o jovem negro. Ele fez o que fez, conseguiu o que conseguiu, numa época de muitas adversidades. José do Patrocínio. Foi quem? Outro gigante brasileiro. José, considerado por muitos o primeiro jornalista político do Brasil. Filho do padre, dono da fazenda onde morava, tratado como liberto, José do Patrocínio saiu da fazenda e virou servente de pedreiro. Entrou na escola de farmácia e fez um jornal estudantil chamado Os Ferrões. Empolgado com o jornalismo, abandonou o curso de farmácia e contratado pelo Gazeta de Notícia. José do Patrocínio, em 1880, criou em sua casa com Joaquim Nabuco, que se você não conhece, já vai conhecer, uma congregação de clubes abolicionistas. José do Patrocínio, por seu prestígio, se aproximou da princesa Isabel e da família real. Com a abolição da escravidão, Patrocínio entrou em confronto com os republicanos, inclusive com Silva Jardim. José do Patrocínio criou um grupo de negros chamado Guarda Negra, por debaixo dos panos, claro, grupo contrário aos republicanos. A família real foi para Portugal após o golpe militar e Patrocínio ficou no Brasil, com vários inimigos republicanos. Assim, não conseguiu arrumar emprego. Por apoiar a revolta da Armada, movimento organizado por alguns integrantes da Marinha, contra os primeiros governos republicanos, em 1891, foi mandado para o exílio na Amazônia. A revolta provocou a renúncia de Deodoro da Fonseca. Em 1892, voltou a Rio de Janeiro e entrou numa ideia de construir um dirigível aerostato que pode ser controlado. Já que era muito amigo de Santos Dumont, homem muito sábio, o dirigível Santa Cruz nunca saiu do chão. E agora uma curiosidade. O primeiro automóvel vindo para o Brasil, no Rio de Janeiro, foi trazido por José do Patrocínio. Santos Dumont trouxe o segundo automóvel para o Brasil e o levou para São Paulo. Patrocínio morreu em 1905, totalmente pobre e desprezado. Descreva 2 frases sobre Joaquim Nabuco. Certamente um forte brasileiro. Foi historiador, jornalista, advogado formado na Universidade do Recife, dedicou a sua vida à defesa da libertação dos escravos. Escreveu, entre outros livros, O Abolicionista. Em seus livros, ele defendia piamente o fim da escravidão. Fundou a Sociedade contra a Escravidão Brasileira. Foi embaixador nos Estados Unidos e, junto a outros escritores, ajudou a formar a Academia Brasileira de Letras. Na data de seu nascimento, 19 de agosto, comemora-se no Brasil o Dia Nacional do Historiador. Você pode falar um pouquinho sobre
Silva Jardim? Ele estudou na Faculdade de Direito de São Paulo, foi um orador veemente, vibrante, inclemente, retórica incendiária. Era totalmente contra a monarquia, pois dizia que ela estava diretamente ligada à escravidão. Por motivos éticos e políticos, dizia a escravidão ser um sustentáculo do império. Pelo discurso agressivo, começou a atrair antipatia de alguns políticos e começou a ter seus discursos interrompidos pela Guarda Negra, grupo de escravos libertos. O grupo atrapalhava muitos comícios republicanos. Após o golpe militar que sucedeu à República, Silva Jardim não conseguiu se eleger a deputado. Com problemas financeiros, vendeu o escritório de advocacia. Silva Jardim disse, imediatamente ao fim da escravidão, que a Lei Áurea deveria ter só 2 artigos. Abre aspas. Está abolida a escravidão no Brasil e pedimos desculpas ao mundo por termos demorado tanto para fazê-la. Fecha aspas. Silva Jardim foi para Nápoles, na Itália, e acabou morrendo. Isso em 1891. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a lei teve justamente 2 artigos. Abre aspas. Está abolida a escravidão no Brasil e revogam-se as disposições em contrário. Fecha aspas. Essas foram histórias de bravos e bravas deste nosso chão, que fizeram o que fizeram numa época que ainda havia escravidão no Brasil. Aquelas pessoas lutaram por apenas um propósito, a abolição da escravatura. Lutaram apenas pela liberdade de humanos. Aqueles guerreiros e aquelas guerreiras não lutaram por interesses próprios. Não lutaram por tentativas de perpetuação de um grupo no poder. Não foram heróis construídos por narrativas. Elas sim servem de exemplo para o jovem negro, pois foram pessoas que, apesar das diversidades, tiveram carreiras e feitos louváveis. Que a memória dos brasileiros e das brasileiras nunca se esqueçam dessas histórias. Com respeito, reconhecimento e carinho, muito obrigado, filhos e filhas deste nosso chão. Muito obrigado. Guerreiros e guerreiras, muito obrigado.